A carinha é de sono, mas a sensação é de satisfação, porque chegou aquele episódio de Kirishima. Esse acontecimento é tão importante que ilustra uma das capas de Boku no Hero Academia pertinentes a esse arco do Versus Overhaul. É uma capa com o Kirishima no centro. O Tamaki, né, por conta dos acontecimentos do último episódio, o Tamaki foi incrível, detonou 3 das 8 balas da Yakuza. Eu que tava chamando de os cães de aluguel, né, vocês, pô, chamando de 8 balas, ficou na tradução, então a gente vai adotar esse termo agora por conta dos comentários. E olha só, galera, o Fat Gun brilhou nesse episódio, mas o que chamou mais atenção foi a superação do Kirishima. E ele ia usar o seu endurecimento para atacar também. Se não fosse o Tengai tava atrapalhando a vibe do Rappa, né? Uma baita de uma dupla também, derrotada aí por 2 grandes heróis. Sim, o Fat Gun é um herói e já vamos chamar o Kirishima de herói. Eu sei que ele tá no aprendizado para ser um herói eventualmente, mas as atitudes, ó, meu Deus, vamos analisar esse episódio 72 e vamos agora! Lembra de seguir o Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Boku no Hero Academia. A gente analisa o anime toda segunda e o mangá toda sexta. E por falar, quer dizer, a gente analisa o mangá todo sábado. E por falar em sexta-feira, essa sexta estreia lá no Japão o segundo filme de Boku no Hero Academia, que vai ter um foco maior no Bakugou. Bem interessante, hein? A gente só vai ter acesso a esse filme lá por volta de julho do ano que vem. Triste vida, mas aí quando tivermos acesso, a gente analisa pra vocês. E vamos ao começo do episódio 72, um episódio muito emocionante. Começa com o Tamaki. Ele faz questão de dizer que nos ataques dele com o polvo, tinha um veneninho do polvo em questão, né? Acredito que quando o Tamaki se alimentou, o polvo foi tratado, mas pelo visto, quando ele manifesta, né, é o nome da sua quick, manifestação, quando ele manifesta o polvo, ele vem de uma maneira crua, como se o polvo tivesse vivo, e aí tem o veneno. Só que o Tamaki também comenta sobre as máscaras das 8 balas da Yakuza. Será que elas têm um antídoto? Me lembrou muito aquele arco do Baratie e One Piece, quando eles estão lutando com o Krieg e ele solta lá, né, explode o MH5, que é uma explosão venenosa. Você tem que ter uma máscara, que ela tem um antídoto. Você pode até colocar a máscara depois de ter respirado, que vai dar bom. Então talvez esses 3 levantem, talvez sim, talvez não, nunca saberemos. Ou saberemos nos próximos episódios. Sei que depois disso o Tamaki tenta se juntar à galera, mas desmaia. Também seria muita apelação ele continuar atuando depois de ter derrotado 3 das 8 balas. Então, descanse, Tamaki. Deixa o resto com a galera. Gostei muito daquela animaçãozinha, por mais que ela tenha sido repetida em um outro momento, né? Parece preguiça. Mas ficou muito legal. Chega a dar vontade de ver aquilo novamente e foi o que vimos, né? A galera, as equipes do Night Eye, do Fat Gun, correndo lá no corredor. E os corredores normais, né? Não é corredor bêbado. O Mimic não tá exercendo influência nesse momento. E tem um papo bem legal sobre confiança entre o Fat Gun e o Kirishima. Porque o Kirishima, ele tá preocupado com o Tamaki. Véi, o cara tá lá e agora, pô, a gente não confiou no trabalho dele, deixa ele resolver. Então, o Fat Gun, ele também tá preocupado com o Tamaki, mas a postura dele é engolir essa preocupação e, pô, vou focar no que eu preciso fazer, na abertura que o Tamaki me deu. Vamos aproveitar essa chance, foca nisso. Esse é o pensamento do herói profissional para realizar o objetivo. E o objetivo é resgatar a Eri. Então é legal o Fat Gun, por mais que ele sinta um pouco do que o Kirishima sente, é legal ele estar passando toda essa confiança para o Kirishima, né? E aí a gente nota que o Mimic parou de mover os corredores, o Aizawa começa a se ligar que talvez ele só consiga mover na área de atuação, então por mais que ele tenha anabolizado sua Quirk, ele não pode mover os corredores durante todo o tempo com um baita raio de atuação. Não. E ali a gente viu que ele estava concentrado em ver o que estava acontecendo com os 3 que foram derrotados pelo Tamaki, né? E aí o Aizawa, ele só tá esperando pela chance de ver qualquer parte do Mimic. Se ele vê uma orelha na parede,
ele vai conseguir desativar a Quirk do cara rapidão. A gente também vê uma sequência bem interessante centrada na Garota Bolha e no Homem Centopeia prendendo uns Minions que estão atuando ao lado do Overhaul meio que a contragosto. Eles não gostam, mas eles fazem com toda a sua eficácia ali. Eles lutam e pá. Por quê? Eles têm medo do Overhaul, mas eles não respeitam o Overhaul. Então acho que eles estão até de boas em estarem sendo capturados agora. Porque eles vão lembrando do chefe da Yakuza, que é um cara honrado. Ele estava indo pelo submundo do crime de uma maneira mais estável, mais tranquila em relação às escolhas. E o Overhaul não, o Overhaul tá se alinhando com a Liga dos Vilões. E é bem legal, galera, porque a gente começa a notar o quanto escusa é a Liga dos Vilões. Se teve um toque deles no meio, o negócio já fica feio, até pra Yakuza, velho. Então os caras estão totalmente decepcionados com o Overhaul. Pô, o cara tá se aproveitando que o chefe tá doente. Então foi um ponto bem interessante. Não creio que as 8 balas da Yakuza iriam trair o Overhaul, mas talvez um minionzinho possa fazer a diferença por conta desse tipo de pensamento. Volta para os grupos do Night Eye e do Fat Gun e o Aizawa é pego por uma parede. Vem como se fosse a mão do Mimic, só que não é a mão. Tipo, se fosse a mão, o Aizawa iria olhar para a mão e a Quirk dele iria se desativar. Mas era concreto puro. E você pensa, caramba, o Aizawa vai ser esmagado, ele vai morrer, só que o Fat Gun salva o Aizawa e entra por aquele rombo criado pelo Mimic. É muito bonitinho, né? Que ele vai que nem uma bolinha, parece o Sonic até. E ele foi com o Kirishima, que... Olha lá, que legal o reflexo do Kirishima, velho. Porque ele tentou salvar o Aizawa também, mas como o Fat Gun foi junto, ele entrou dentro das banhas do Fat Gun. Os dois não tem tempo nem de respirar, porque surge o Rappa ao ataque. Ele é muito bruto. E eu queria muito poder ver essas 8 balas da Yakuza sem a máscara. Talvez, o Kohei, Horikoshi Kohei, o autor de Boku no Hero Academia, ele esteja escondendo os rostos para algo no futuro. Beleza, é por conta da temática das máscaras, o próprio Overhaul usa, mas será que, por exemplo, o Rappa pode aparecer no futuro sem a máscara? A gente não sabe quem é. Quando vê revelado o nome dele, a gente, caramba, velho, dos 8 balas da Yakuza. E o Rappa, ele vem com a explosão de socos muito potentes ao ponto que joga o Kirishima longe e quebra o endurecimento dos braços do Kirishima. E foi de uma maneira muito crua, visualmente falando, que a gente constata ali. Porque tá lá o endurecimento quebrado, se desfazendo, o Kirishima chocado e as camadas de baixo são vermelhas, então parece que ficou em carne viva. E o Kirishima fica muito assustado. O Rappa, ele não para de atacar. Depois de ter mandado o Kirishima pra longe com os primeiros golpes, hein? O Kirishima vacilou com os primeiros golpes do Rappa. Ele vai mandando muito golpe bruto pra cima do Fat Gun. Ele tá passando pela gordura do Fat Gun. Nesse domingo teve vídeo de One Punch Man e a gente definiu, né, graças ao contexto do próprio capítulo, as habilidades, os poderes do Deus Porco, que é o herói de classe S, ranking 10. Então, se assemelha um pouco a essa habilidade que as gorduras do Fat Gun trazem. Então, vejam as explicações desse vídeo de One Punch Man, tentem fazer um paralelo com o Fat Gun e vejam como o Rappa foi absurdo nesse ataque aqui. E o Rappa vai dizendo que ele valoriza muito a luta com os punhos. Uma pessoa que tem uma arma, seja ela branca, uma arma de fogo, pode vencer qualquer luta, mas eu quero saber como é que uma pessoa define uma luta só com os punhos. Então ele quer adversários desse tipo. E aí ele vê essa oportunidade de lutar apenas com os punhos contra o Fat Gun e contra o Kirishima também. Só que tem um Tengai pra estragar os prazeres do Rappa. Claro, né, velho? Eles têm uma missão a cumprir e o Rappa tá lá querendo lutar por prazer. Ou seja, olha, os 8 balas da Yakuza, eles têm uma personalidade que desvia um pouco dos objetivos principais que o Overhaul passou pra eles. Quando o Fat Gun esboça uma reação e vai atacar o Rappa, finalmente o Tengai aparece pra defender e cria uma barreira em torno do Rappa. Então o golpe aplicado pelo Fat Gun não dá em nada. E aí o Tengai começa com aquela metáfora de que ele e o Rappa são respectivamente escudo e lança, enquanto no caso do Fat Gun e do Kirishima são 2 escudos, mas
Também, segundo o Tengai, a gente não pode contar que sejam 2 escudos, porque um já está quebrado, que é o caso do Kirishima. E aí o Kirishima fica depresaço lá. Mas o Fat Gun vai animando ele. Não, pô, bola pra cima. Vamos lá. A gente vai conseguir. E o Urapa, ele fica pistola com o Tengai por ter emanado essa barreira pra protegê-lo. Não, pô, eu quero uma luta de verdade aqui. O Urapa fica tão furioso que ele tenta bater no Tengai, que precisa erguer uma nova barreira pra ele. Então vejam que o Urapa, ele, por enquanto, foi um exemplo entre os 8 balas da Yakuza que estava indo contra os objetivos do Overhaul. Beleza, sou um dos 8 balas, sou forte. Tanto é que eu estou nesse posto. Mas ele não estava ali preocupado em cumprir objetivos que nem o Tengai estava. Que nem os outros 3 que mostraram a união enfrentando o Tamaki também estavam. O Urapa já é vida louca. Mas, ou seja, o cara é tão forte que por mais que seja um cão brabo, sem controle, o Overhaul ainda assim incluiu ele no grupo. Então o Urapa é absurdamente forte. Só que o Urapa, apesar dele querer uma batalha de igual para igual, ele também não toma aquelas atitudes que o Katakuri tomou na luta contra o Ruffy, pegando o One Piece emprestado aqui para a nossa análise. Porque quando o Katakuri vê que o Ruffy, de uma maneira injusta, levou um dano, ele também danifica o próprio corpo no mesmo lugar para a luta ser de igual para igual. Então vejam, o Fat Gun ia aplicar um soco no Urapa. Chegou a barreira do Tengai. Quando a barreira se desfaz, o Urapa vai para cima do Fat Gun e espancar ele mais ainda. Era para nesse momento ele deixar o Fat Gun, ó, dá um soco aqui em mim. Não, ele foi para cima. Então ele se aproveita das vantagens. Ele não percebe, mas ele não tá com aquela luta de igual para igual como ele almeja, né? E o Fat Gun vai levando muito dano, muito dano. O Kirishima vai se achando um inútil, porque tá ali, assustado, com medo. O espírito do Kirishima nesse momento tá quebrado. E é muito interessante, né, falar essa palavra, quebrado, porque ele é o inquebrável com o seu endurecimento, por conta da sua individualidade. E aí ele começa a se lembrar do seu passado na escolinha Mustafá. Muito interessante como o Correia é fã de Star Wars, né? Aquela cidade em que o All Might enfrenta o Alpha One se chama Camino, que é um planeta que aparece no episódio 2. E Mustafá é o planeta onde rola o Anakin versus Obi-Wan Kenobi no episódio 3. E posteriormente Mustafá também vira uma base de operações do Darth Vader. Cara, manja muito de Star Wars, inclusive a capa do volume 19 ou 20 de Boku no Hero Academia se baseia num dos pôsteres de Star Wars. Então, ó, lição de casa, vejam Star Wars porque é importante pra gente entender o processo criativo do Horikoshi Kourei. Mas bom, vamos voltando ao passado do Kirishima, né? Ele tentava defender os fracos, mas ele era fraco, velho. Tem um caso lá de uns bullies que estão batendo no menino. Ele chega lá, pare com isso! Os meninos batem nele também. E ele vê os meninos indo embora e aparece a Ashido, velho. O Kirishima conhece a Ashido desde pequenininho. Vê que bonitinho. E ela faz amizade com os bullies, com o menino que tá sofrendo bullying. E ela resolve tudo dançando breakdance, tá ligado? Você vê o poder de lábia da Ashido. Não é lábia, ela é tipo, ela tem um carisma muito grande. E eu não notava isso da Ashido quando ela tá interagindo com a galera da turma 1A. Tipo, é tanta gente carismática que a Ashido fica um pouco apagada, mas é bem legal que dentro do flashback do Kirishima, o Correio faz questão de ressaltar essa característica dela, que ela tem carisma. E carisma é uma característica muito importante para um herói profissional, então esperem grandes coisas da Ashido, hein? Tem um outro lance dentro do flashback do Kirishima que dá um destaque, um baita de um destaque pra Ashido. É impressionante, né? O flashback é do Kirishima, o momento é do Kirishima, mas, pô, olha a Ashido, hein? Roubando a cena. É uma sequência em que o Kirishima vê um homem gigantesco trincando um prédio só tocando, pô. E ele tá lá perguntando, né, sobre a agência de um tal de Springer. Você fica, véi, quem é esse cara? Sim, galera, é o Gigantomachia. Ele já apareceu no final da temporada passada, no final do arco do acampamento, pelo que eu lembro, quando vilões começam a convergir. Eu acho que foi até antes do acampamento. Sei que o Gigantomachia já apareceu caminhando pela floresta e agora a gente vê o homem Gigantomachia. Ele não estava tão gigante aqui, né? E aí as menininhas estão tremendo de medo do homem, ele tá ameaçando. O cara tá trincando o prédio, parece que o próximo movimento dele vai ser bater nas meninas e elas iam virar um prato de papa ali, né? Se ele batesse nelas com essa força que ele tem.
E aí chega a Ashido mais uma vez. A agência do Springer fica por ali, ó. Aí o cara, beleza, vou me embora. Véi, sei que foi uma medida paliativa da Ashido, mas ela resolveu a situação naquele momento. Ela salvou aquelas duas. Ela tem a atitude de heroína desde pequenininha. É algo que se assemelha muito ao Deco. Caramba, velho, a Ashido, incrível. É lasca, né? A gente, Kirishima, incrível, mas a Ashido também merece muito destaque nesse episódio. Bem interessante que a gente fica sabendo, que o Kirishima fica sabendo sobre o Deco. Aquele incidente que o Deco tentou salvar o Bakugou. Tipo, saiu uma reportagem que o All Might derrotou mais um vilão, salvou o Bakugou e tal, mas o nome do Deco tava por ali, porque uma criança foi lá, teve um impulso. E aí o Kirishima faz essa ponte, né? Pô, o Deco, a Ashido, eles têm essa atitude. Bem interessante, né? Ele tá sabendo sobre o Deco sem saber que é o Deco e que um dia eles iriam se conhecer na turma 1A na UA. E ele, sem querer, dá um play nos DVD velho do Crimson Riot, que vai falando sobre o medo, que não é pra ter foco no medo. O medo existe, mas é sobre ser herói. E o que é ser herói? É ter o medo, mas no nível suficiente que você possa transformá-lo em coragem. Pô, a gente vem dizendo isso aqui, acredito que não só nas análises de Boku no Hero Academia. Porque quando você tem um medo absurdo, você trava que nem o Kirishima ficou ali, né? Na parede, com medo de tudo. Só que, ó, os níveis de medo do Kirishima vão diminuindo a um ponto em que ele possa transformar isso em coragem pra ir pra cima, e é justamente o que a gente viu. E massa perceber durante esse flashback do Kirishima que ele tem um cabelo preto, mas inspirado pelo Crimson Riot. Ele pinta cabelo de vermelho, né? Por isso que ele ganha essa aparência que a gente conhece, né? O Kirishima com cabelo vermelhão normalmente. E tem umas teorias rolando aí nos bastidores, nos fóruns, nas redes sociais de Boku no Hero Academia, que o Gigantomachia, aquele grandão que apareceu lá e pá, ele é o Crimson Riot corrompido. Vocês acham? É uma teoria boa sobre isso, hein? Gostaria de ver comentários sobre ela aí também. E beleza, o Kirishima do passado, ele ganha confiança, e o Kirishima do presente também. Ele percebe que todos os ataques foram absorvidos pelo Fat Gun, e o Fat Gun, ao absorver esses ataques, estava estocando energia. Ele estava levando muito dano, mas é uma das habilidades que ele tem com a Quick da gordura. Ele foi ficando magrinho e transformou todos os ataques do Rappa em energia. É tipo um full counter do Meliodas de Nanatsu no Taizai. Ele tá recebendo os golpes. O Meliodas, ele recebe dano. Tá lá sangrando, sentindo. Mas ele solta o full counter com o dobro de dano. Aqui no caso do Fat Gun, ele estocou muita energia. A potência desse soco, velho, é absurda. E o Rappa vai pra cima do Fat Gun e do Kirishima. O Kirishima se interpõe entre o Rappa e o Fat Gun. Você fica preocupadaço. Só que o Kirishima tá com aquela filosofia: se quebrar, endureça de novo. A gente vê que ele fica num formato muito mais animalesco do endurecimento, mas eu queria ter visto um grafismo mais eficaz na animação. Se vocês forem para esse capítulo, eu creio que seja o 145. O 145 do mangá. A maneira como o Kohei desenha o Kirishima, pô, parece um animalzão lá. O endurecimento tá muito mais brutal. Só que quando o Kirishima vai dar um soco no Rappa, vem mais uma barreira do Tengai. Mas foi em vão? Não! O Fat Gun conseguiu um momentum certinho pra disparar esse socão. O Tengai ergue uma barreira enorme. O Rappa pede pra ele tirar. Só que, ó, independente, tendo barreira ou não, o Fat Gun consegue detonar o Rappa e o Tengai com esse socão, incluindo barreira e tudo. O Fat Gun vence, mas também com uma ajuda bastante pertinente do Kirishima. E massa notar a superação. Tipo, o Kirishima, ele não fez tanta diferença nessa luta, mas é massa a gente notar a evolução de postura dele. O medo sendo transformado em coragem. No próximo episódio, Mimic vai voltar, ou seja, os corredores bêbados voltarão também. E surgirão 2 membros da Liga dos Vilões. Quem serão? Deu pra perceber pelas perninhas? Caminhando ali no preview? Galera, o negócio vai ficar complicado. Se vocês quiserem passar pro mangá logo depois desse episódio 72,
vão pro capítulo 146. Eu aconselho vocês lerem o 145 para ver como foi o modo inquebrável novo do Kirishima, ajudando aí, querendo ajudar o Fat Gun, mas para dar continuidade vão pro 146, lembrando que Boku no Hero tá no capítulo 254 e tá o pipoco do trovão. Vamos alcançar para acompanhar o mangá comigo também? Deixa tua opinião nos comentários e até a próxima!